Uma história que ainda não foi contada. Quem foi honrada no final da história de Jacó? Entre Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Quem foi honrada? Duas irmãs e duas servas. Qual dessas quatro foram honradas? Uma só foi. Tá bom? Vamos lá? Descobrir quem foi? Duas mulheres do mesmo pai e mesma mãe. A mais velha era míope, que sofria de miopia, olhos baços ou olhos de ressaca. A mais nova era formosa de corpo e de semblante. Lia, ou Leia, como está escrito em algumas bíblias, tá bom? E Raquel, duas irmãs, tá bom? Jacó foi aconselhado pelos seus pais a ir à casa de Labão, seu tio, irmão de Rebeca, na casa de Labão, em Padã Arã, lá naquela região do Iraque. Havia duas primas, virgens, solteiras, prontas para o casamento. No caminho, Jacó conhece a Raquel no poço onde dava-se água às ovelhas. Então, do nada, Jacó dá um beijo em Raquel. 29:11. Jacó chorou ao encontrar com Raquel. Mas por que ele chorou? Eis o mistério de Jacó. Bom, é um mistério. Quando ele se encontra com Raquel, ele dá um beijo e chora. Entendeu? Mistério. Tem um mistério dele aí. Jacó ficou um mês na casa de Labão, tempo suficiente dele conhecer melhor Raquel e se apaixonar por ela, tá bom? Então ficou um mês. Aí o que acontece? Jacó não tinha valor para pagar o dote a Labão, porque Labão por Raquel. E tudo ficou acertado por ele cuidar das ovelhas de Labão no deserto por 7 anos. Então Jacó amava Raquel, 29:18, e era apaixonado por Raquel, 29:20. Vamos encontrar várias frases, vários textos mostrando que Jacó era louco por esta mulher. Louco, varrido. Esperou 7 anos para se casar com ela. 3. Chegando o prazo de 7 anos, disse Jacó: dai-me minha mulher. 29:21. Era um sinal que ele estava contando os dias para tê-la, possuir, para ficar com ela. Entendeu? 4. Após um banquete oferecido por Labão, Labão coloca Lia na tenda de Jacó, sem o mesmo ter o conhecimento. Por serva de Lia, deu Zilpa. Viu Jacó que fora enganado por Labão, 29:23. Bom, naquele tempo, quem dava a filha ao casamento era o pai, e a filha teria que obedecer ao pai. 6. Anota aí, duas coisas não aconteceram na tenda. Jacó não olhou para o rosto de Lia e Jacó não conversou com ela. Por quê? Ora, Jacó, 7 anos morando perto do tio. 7 anos você sabe a voz, o andar, o gesto, tudo. Tá certo? Então, possa ser que as duas tenham o mesmo corpo. Possa ser. Certo? Não vou descartar isso. Possa ser que as duas tenham o mesmo cabelo. Tudo bem. Mas a mesma voz, não é igual não. É diferente. Entendeu? Então, com certeza, eles não conversaram. Se tivesse conversado, ele teria te falado. Oh, não é você. Agora eu pergunto a você. Qual é a mulher que hoje entra num casamento sabendo que o marido é apaixonado por outra mulher mais nova e mais bonita? Me diga. Ninguém vai entrar, não. Ninguém. Entendeu? 8. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abandonada, 29:31, Deus se colocou a favor de Lia. Então, olha só. Deus ele se coloca a favor daquele que é aborrecido, que é desprezado, que é maltratado. Aí Deus se coloca a favor. Por caso de quem? De Lia. Ele via que Lia era desprezada por Raquel ser mais bonita. Aí ela começou a desprezar a irmã dela, a mais velha. Então, colocando o marido mais na sua posição. Cada filho cada, a cada filho Lia fazia atributo de louvor a Deus. Então, o primeiro atributo do primeiro filho foi: o Senhor atendeu a minha aflição. Então, observe que ela diz assim que o Senhor atendeu a dor dela. Entendeu? Atendeu o que ela estava sentindo no coração. 29:32. Agora me amará o meu marido. Olha só, ela começa a dizer que ele vai amar ela, sinal que ele não amava. Certo? Sinal que ele não amava. Amava a Raquel, como diz. Porque aqui eu veja que Lia o desejava que o Jacó a amasse. 29:32. Entendeu? Então,
ela tinha um desejo que ele amasse. Aí vamos para o segundo atributo. Soube o Senhor que era preterida, odiada, desprezada, rejeitada, e me deu mais este, 29:33. Quero chamar a atenção sobre o Senhor. Olha só, como é que Lia chega a dizer uma frase dessa, certo? Então, soube o Senhor. Vamos dar um exemplo. Um exemplo bem claro. Suponhamos que uma tal fazenda vai ter bastante, vai inundar a fazenda. E lá, o dono, uma pessoa disse para o dono lá, o dono tal, olha, tira teu gado daí, tira teus animais, vai para um lugar tal, porque vai chegar água de uma chuva que vai me inundar tudo isso aí. Aí o cara não dá atenção, a chuva vem e mata tudo. O que acontece? Você diz assim, olha, eu aconselhei, eu falei, ele estava ciente. De quê? Do que eu disse, que viria água e ia inundar tudo aqui dali. Então, ele estava ciente. Então, o que Lia está dizendo aqui é que Deus está ciente, Deus está sabendo que ela é desprezada, que era preterida, ou seja, desprezada, rejeitada. Ou seja, como ela tivesse uma conversa com Deus cara a cara, na intimidade, entendeu? E Deus tivesse falado para ela, eu sei, minha filha, que você é rejeitada. Então ela está dizendo aqui, ó, soube o Senhor, entendeu? Então, veja que intimidade ela tinha com Deus. Muito profundo esse texto, muito profundo. Entendeu aí? A intimidade dela com Deus. Então, foi por isso que Deus foi a favor dela, na hora que ela estava rejeitada. Terceiro, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido. 29:34. Ela desejava que o marido a amasse de verdade. Então, ela agora, como ela viu que dando filho a Jacó, e naquela época a mulher era honrada quando dava filho ao marido, era uma honra para ela muito grande. Então, agora ele vai me amar. Por quê? Porque eu estou dando filho a ele. Entendeu? Ela sentiu esse desejo aí. Mas o que acontece? Ela desejava, né? Ela desejava. Aí o quarto, esta vez louvarei o Senhor, 29:35. Então observe que nos 4 filhos de Lia, os 4 primeiros, né? Teve mais 2, os 4 filhos de Lia, ela fez atributo a Deus. Os 4 filhos, ou seja, Lia tinha os olhos voltados para Deus, os sentimentos voltados para Deus, o coração voltado para Deus. Agora vamos para o oposto. 10. Já no capítulo 30, versículo 1, diz que Raquel teve ciúme, inveja. Então observe que Raquel já começa uma história da seguinte forma: eu tenho inveja, eu tenho ciúme. Ou seja, o coração dela é um coração triste, um coração de espírito caído, entendeu? Um espírito pobre. Por quê? Ela tem inveja da sua irmã. E outra coisa, a inveja ou o ciúme, lá em Gálatas capítulo 5, 20 e 21, vai nos dizer que não herdarão o reino de Deus. Então, a pessoa, quando tem inveja da outra, Deus é contra a pessoa que tem inveja. Então, quem tem inveja, que tem ciúme, certo? Deus é contra essas pessoas. Deus não é a favor. E as pessoas que estão sendo desprezadas, rejeitadas, Deus é a favor dessas pessoas. Deus é a favor. Você lembra do caso de Caim? Teve inveja de Abel? Lembra? Para quem Deus se votou? Para Caim. Não foi? Contra. Mas para quem Deus se votou a favor? Para Abel. Abel disse que ele recebeu aquela oferta de Abel. Mas de Caim ele rejeitou. Por quê? Por causa da inveja. Entendeu? Então a inveja é um remédio que a pessoa toma no intuito que a outra morra. É isso, a inveja é isso. Entendeu? Ela fica esperando que a outra morra. Então ela vai envelhecendo por causa da inveja. Ela fica triste, ela não consegue ser alegre. Ela vai ficando cada vez mais velha, cabelo vai ficando branco e o coração vai ficando podre. Entendeu? Então, continuando. 11. Lia olhava para Deus para ter filhos. Já Raquel pedia para Jacó. Então, os olhos de Raquel era para homem, objeto. O de Lia era voltado para os céus, para cima. Então, era isso que acontecia. Tá bom? Aí, ó, vamos lá. Uma buscava em direção ao céu, a outra em direção ao homem. Veja o que a viúva de Serepta diz. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Observe que quando o profeta se encontra com a viúva de Serepta,
Aí que ele pede alguma coisa, pede pão e pede água. Aí ela faz assim, olha, tão certo como vive o Senhor, ela fala de Deus. Logo no princípio, tão certo como vive o Senhor, ela fala de Deus. É sinal que ela adorava a Deus. E ela diz assim, teu Deus. Ela diz teu Deus. Ela não diz a você, ela diz teu Deus. Então, observe que a viúva de Sarepta tinha um coração voltado para Deus, para cima. Entendeu? Para cima. Então ela não tinha um coração voltado para homens. A fé dela não estava em Elias. Ela estava em Deus. Assim, teu Deus. Entendeu? Então, o que faltou em Raquel era, na hora dela ver que não estava dando filha, ter dito assim, Jacó, pede ao teu Deus. Pede o Deus do teu pai. O Deus de Abraão, que me dê filho. Aí sim, ela estava com visão de Deus e o coração voltado para Deus. Já o de Lia era tudo voltado para Deus, o dela não era. Entendeu aí? Então vamos continuar. Jacó se irrita com Raquel, capítulo 30, versículo 2. Acaso estou eu em lugar de Deus? Olha só. Raquel pede o filho a Jacó. Jacó se irrita. Por quê? Porque ele se irrita. Porque ela estava colocando Jacó como se fosse um Deus. Ele disse assim, por acaso estou no lugar de Deus? Então, ela estava achando que Jacó era o Deus que dava filho. Jacó não dá filho. Quem dá filho é Deus. Entendeu? Sempre foi ele. Então, Bila deu um filho. Bila deu um filho e Raquel disse, Deus me julgou e também me ouviu a voz e deu um filho. Portanto, me chamou Dan, capítulo 30, versículo 6. Bom, olha só o que acontece agora mais abaixo. No segundo filho, de quem? De Bila, certo? Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido. Olha só que carne pura. Competido com minha irmã. Ora, quando ela diz assim, eu competi com minha irmã, é que o coração está carnal. Ela não está com o coração espiritual. Ela não está voltada para Deus. Ela está voltada para a terra, para o homem, para o objeto. Então, o sentimento de Raquel é em objeto, em homem. Então, veja que o coração dela está um coração carnal. Por que ela não diz em outras coisas diferentes? Com grandes lutas o Senhor me atendeu, me ouviu. Eu louvo a ti, Senhor. Então, ela não disse nada disso. Agora vamos caminhar. Diante das bênçãos de Jacó, lá quando ele está perto de morrer, certo? Quando ele está perto de morrer, sabes quem foi Dan, filho da serva de Raquel? 49:17. Se você for lá ler, Jacó, na hora de dar as bênçãos aos seus filhos, de cada mulher, ele chega para Dan e diz assim, tu vai ser uma víbora, tu vai morder, vai beliscar, vai matar. Então, que bênção é essa? Entendeu? Ou seja, está mostrando que o cabo vai ser mal mesmo, ruim. Entendeu? Então Jacó começou a dizer, olha, tu não vai ser gente boa da terra não, camarada. Por quê? Porque ele não vai ser bom. Sabe aquele tipo de mulher que engravida homem para segurar num casamento? Engravida quando está noivada, quando está namorando, para segurar? Foi exatamente algo que aconteceu com Raquel. Ela simplesmente viu que não dava filho, certo? Aí, o que ela diz? Tá aqui Bila. Pega Bila, fica com ela. Ou seja, por que Bila com ela? Porque ele, fazendo amor com Bila, para ter filho, onde é que Jacó ia dormir? Na cama de Bila. A cama de Bila é onde? Na tenda de Raquel. Então, ele ia ficar junto com Raquel. Ou seja, ela ia dominar ele completamente. Pelo fato de ele amar, certo? Ele ia ficar com uma e morando com a outra. Entendeu? Ou seja, com Raquel e com Bila. Ou seja, no mesmo lugar. Enquanto a irmã ficava sendo desprezada o tempo todo. Deu para entender? Foi isso que ela fez. Ela usou de malandragem, né? Um coração maligno. Aí o que acontece? No 15. Lia sente obrigada a dar a mandrágora para ficar um dia com Jacó. Capítulo 30, versículo 14 a 16. O filho de Lia, Rubem, ele vai no campo aí, na hora de colher lá as coisas, ele acha essa fruta aí, mandrágora. Aí
Ele vem com um bocado delas, pequenininha, tamanho dizer assim, acima, maior do que uma uva. Tá? Então, o que acontece? Ele vem, aí ela vê, se me dá essa mandrágora, por quê? Porque eu como, e aí vai abrir minha madre, e eu vou ter filho. Aí, Lia se chama, peraí, tu já ficou com meu marido, e agora quer ficar com a fruta do meu filho? Não, não. Ela fez, então tudo bem, eu dou Jacó para ficar um dia com você à noite, e você me dá essa mandrágora. Foi o que aconteceu, foi o acordo, foi aí. Então ela alugou, tá lá, alugou Jacó um dia para ficar com Lia. Ou seja, Raquel alugou. É sinal que ela era muito possessiva. Entendeu? Era possessiva. Por quê? Ela não foi a primeira mulher de Jacó. Foi a segunda. Entendeu? Então ela tomou Jacó de Lia. Ela tomou, exatamente, ela tomou. Tá bom? Então, o que acontece? Deus vê tudo isso. Ela desprezava a sua irmã constantemente. Certo? Jacó fez um método seletivo, certo? Que exerceu influência pré-natal num rebanho. Capítulo 30, versículo 37 e 39. O que acontece? Jacó colocou várias listadas diante das ovelhas nos locais onde bebiam a água, para que o colorido das crias ficasse sujeito à influência pré-natal. B. Jacó foi bastante astuto para recorrer à influência pré-natal e reprodução seletiva. C. Jacó separou os cordeiros e os cabritos listados e salpicados à vista das ovelhas para que fossem influenciadas. Bom, Jacó aqui usou um método de malandragem. Certo? Foi uma malandragem que ele usou aí. Não sei onde foi que ele aprendeu isso. Isso aí está em outro estudo que eu fiz, tá bom? Mas ele usa o método de malandragem aí, tá bom? Continuando. Disse Labão, por que me furtastes os meus deuses? Esse é o caráter de Raquel. Olha só. Ele se muda da casa de Labão, com suas 4 mulheres, Jacó. No meio do caminho, Labão persegue e encontra. E diz, olha, por que você roubou meus deuses? Aí Jacó disse, olha, eu não roubei não, mas pode procurar. Quem você achar aí pode levar. Mas eu quero dizer a você, quem roubou, que morra. Então ele proferiu uma palavra de maldição, de dura. E ele não sabia que era Raquel que tinha feito isso. Ele não sabia. Entendeu? Então esse é o caráter de Raquel. Roubou ídolo para levar. Então Raquel, ela não tinha o sentimento voltado para Deus. Tinha a sua fé voltada para ídolos, para imagem, para objeto, para homem. Foi por isso que ela pediu a Jacó um filho, e ela se agarrou nas imagens para ter fé. Então ela não se agarrou em Deus para ter filho, ela não pedia a Deus para ter filho. Então isso traiu os sentimentos de Jacó. Então o que mais marcou em Jesus, na noite que foi traído, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 23, o que marcou? Foi a traição. O que mais marcou naquela noite com Jesus foi a traição. Então a traição é justamente o pilar onde a pessoa fica totalmente triste. Então perde a confiança. Então Jacó passou a perder a confiança em Raquel. Até então ele não sabia que tinha sido ela que tinha roubado. Então ele só veio saber na morte, quando ela morreu. Ali sim, não vai parecer que ele soube, mas dá-se a entender porque ele jogou uma maldição. E a maldição veio. E como morreu, vamos lá, ó, continuando. Daqui a pouco eu chego lá. Raquel traiu a confiança de Jacó com os ídolos do pai dela. 31, 32 e 33 os versículos. Capítulo 31. Raquel usou a estratagema, quer dizer, burlar o inimigo para o seu pai. 31, 35. Aí você vê lá em Levítico, capítulo 15, 19, quando a mulher está grávida, ou a mulher está menstruada, o homem não pode se aproximar dela, não pode tocar onde ela está sentada. Por quê? Porque fica contaminado. Aí o que acontece? O Labão começou a vasculhar as coisas lá dentro das tendas lá, de Lia, das 2 servas, e quando chegou em Raquel, Raquel disse, olha, eu estou aqui menstruada, você não pode sentar aqui nesse objeto que é do camelo, porque se você pegar aqui eu estou menstruado e você vai ficar contaminado. Aí o pai, com medo de ficar contaminado, não pegou em nada ali, não mexeu em nada. E os ídolos tudo debaixo, aonde estava justamente o objeto que coloca em cima do camelo.
Entendeu? Então estava lá. Então ela usou dessa estratagema. Agora eu pergunto, ela estava ou não menstruada? Entendeu? Ela estava ou não? Aí eu não sei, né? Bom, o 20. Efratas é Belém, capítulo 35, 16. Quando nasceu o filho de Raquel, Benoni, filho da minha dor, ela usou esse nome aqui, ó. Ela deu esse nome, Benoni, filho da minha morte. Aí Jacó, quando viu esse nome, disse, não, esse nome eu não quero na minha família, não. Vai ser chamado de Benjamim, filho da minha mão direita. Por quê? Porque Benoni era um nome que não tinha muito espiritualidade. Então era um nome, sei lá, azedo. Ele disse, não quero esse nome aqui não. Eu quero um nome que traga positividade. Aí ele disse, Benjamim, filho da minha mão direita. 21. E foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Capítulo 35, 19. Ora, olha a sequência. Jerusalém, aí mais abaixo Belém, mais abaixo Efratas, depois Mani, aqui é Macpela. Macpela é a caverna de Macpela, onde Abraão comprou para sepultar Sara. E Hebron. Então, isso aqui a gente chama de Canaã. Certo? Canaã. Tudo isso aqui chama-se Canaã. Aí, veja só, vamos ver no mapa. Aqui eu tenho Jerusalém. Certo? Jerusalém. Mais abaixo aqui eu tenho Belém, ó. Belém no mapa aqui, ó, no meu mouse. Belém. Aqui eu tenho Efrata, ó. Efrata. E lá no finalzinho, Hebron. Aí entre Efrata e Hebron, por aqui nessa região aqui, ó, eu tenho Mari. Aqui Mari. Ó, aqui em cima do mouse, quando eu boto o mouse, ela aparece, Mari. Tá aqui, tá certo? Então nessa região aqui, ó, é a caverna de Macpela, onde Abraão sepultou Sara, onde ele comprou o campo. Ali entraria a galeria dos patriarcas, entendeu? A galeria dos patriarcas. Então o que acontece? Sepultei Lia em Canaã, capítulo 49, 29 ao 33. Sepultei Lia, sim. Jacó sepultou Lia em Canaã. Lia, quando morreu, ele foi e sepultou em Canaã. Aonde ele estava, ele levou Lia para sepultar em Macpela, na caverna de Macpela, ou seja, no terreno lá. Certo? Aí eu pergunto a você, se um dia falarem, aqui jaz sepultado, os patriarcas, Abraão e Sara, sua esposa, Isaac e Rebeca, sua esposa, Jacó e Lia. Aí eu pergunto a você, e por que não sepultou Raquel? Por que não sepultou? Vamos lá, vamos voltar no mapa. Ela morreu no caminho de Efrata, não foi? Daqui para cá é um pulo, bem pertinho. Certo? Bem pertinho, não é? É ou não é? Bem pertinho. Daqui, entenda bem, daqui para cá é um pulo. Ele sepultou aqui no caminho de Efratas. Certo? Por que ele não sepultou lá em Macpela? Por que Abraão... Vou diminuir o mapa, vou diminuir. Ó. Agora você vai entender melhor. Certo? Vou entender melhor. Ó, estou diminuindo. Tá vendo Jerusalém? Tá vendo? Tá vendo Jerusalém? Beleza. Vou diminuir. Tá bom? Aqui está Jerusalém. Ó. Tá vendo aqui o mapa? Jerusalém. Agora vamos para cá. Olha só. Você vai entender agora melhor. Estou diminuindo. Tá vendo? Ó? Diminuiu bastante. Não foi? Olha só. Vou aumentar agora um pouquinho. Aqui é Jerusalém. Ó. Certo? Aqui é o Cairo, que é o Egito. Aonde estava quem? José. E Jacó estava morando com José. Você lembra? Lá no finalzinho de Gênesis você vai saber disso. Que José toma conta de lá, governa o Egito, a casa do faraó e manda chamar ele. Ele vem, Jacó e seus irmãos vêm morar aqui. Quando Jacó está para morrer, ele chama José e diz, José, faz um voto comigo. Põe a mão debaixo da minha coxa. Eu estou para morrer. Não me deixe ser sepultado aqui no Egito. Leva-me para ser sepultado com meus pais. Aonde? Aonde? Sepultado aonde? Vamos voltar para o Egito? Vamos voltar para cá agora.
Vamos botar. Sepultada onde? A casa dos pais dele onde é? Efrata, descendo um pouquinho. Hebron, Mare, aqui, ó. Você vê a distância? Incrível a distância, né? Olha, de Efrata para cá é um pulo. É questão de, sei lá, no seu tempo, né? Agora, do Egito, olha só, daqui, certo? Do Egito, que é essa distância aqui, ó, do Egito para cá, meu irmão, é dias e mais dias para chegar até aqui. Mas por que Jacó pediu para ser sepultado lá e não sepultou Raquel? Entendeu? Quem foi a esposa de Jacó? Lia, meu irmão. Lia. Certo, foi Lia. Verdadeiramente foi Lia. Não, entendeu? Raquel entrou no casamento pelos olhos de Jacó. Mas Raquel não tinha um coração voltado para Deus. Era um coração voltado para homens, para objetos, para deuses. Entendeu? Lia que entrou num casamento que era humilhada, desprezada, sem esperança, um marido que tinha preferência por uma mulher mais nova e mais bonita, amava muito mais a Raquel do que a Lia. Lia teria de dar um fruto de nome Mandrágora para ter o amor com seu próprio marido. Esta mulher foi honrada. Ela foi sepultada junto com os patriarcas. Entendeu? Ela foi honrada. Aí vamos lá, fechando aqui os descendentes. 35 ao capítulo 35, versículo 23 e 26. Raquel teve José e Benjamim. Beleza. Benjamim quando ela morreu, né? Bila teve Dan e Naftali. Opa, Dan. Essa tribo aqui, não entrou como tribo, certo? Bila, Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Zilpa, Gade e Assé. Zilpa é serva de Lia. Vamos lá. Hoje, quem são os descendentes das pessoas? Vamos lá. Levi. Levi, essa família, deu o quê? Deu os sacerdotes, deu os levitas do tabernáculo do Senhor. Então, de onde veio os levitas e os sacerdotes? Vieram de Levi, da família de Levi. Continuando. Judá. De onde veio o Salvador do mundo? De Judá. Judá é de quem? De Lia. Quem foi honrado? Foi Lia. Não foi Raquel. Porque Raquel não teve ninguém como Salvador. Não teve ninguém como levitas, como tomar conta da tenda do Senhor. Então, resumindo, Lia foi a mulher que realmente ninguém apostava, mas foi a mulher que foi honrada na morte com Jacó. Então, quando ressuscitar um dia, vai aparecer Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Porque são os patriarcas e suas famílias. Entendeu? Então, a descendência de Jesus veio de Judá e é de Lia. Ou seja, de Raquel teve quem? José. José teve 2 filhos e morreu. E pronto, morreu ali tudo. Benjamim, eu nem sei o que aconteceu. Dan, Dan não fazia parte dos irmãos dos filhos de Jacó? Sim. Mas por que Dan não entrou como tribo? Dan não entrou como tribo. Dan não entrou como tribo. Foi o único daqui que não entrou como tribo. Certo? Por que não entrou? Por quê? Porque foi um filho de uma mulher que foi dada por Raquel para justamente prender o marido em casa. Então isso foi desgostoso, certo? E Deus não permitiu que Dan entrasse como tribo. E não entrou. Nem entrou Dan, nem entrou Levi. Mas Levi não entrou porque Deus escolheu para outro propósito. Entendeu? Aí foi diferente. Escolheu para outro propósito. Mas foram as 2 que não entraram. E os demais entraram. Entendeu? Então entraram os filhos de José. Os filhos de José que entraram. Entendeu? Então, o que a gente vê agora aí é que o coração de Raquel era carnal, era podre, certo? Era coração de ídolo, de homens. Era uma mulher que não tinha visão para Deus.
Ela confiava, era em ídolos, era em homem. Dá-me um filho, Jacó. Foi o que ela disse. Eu competi com minha irmã. Olha só que coisa ridícula. Enquanto a outra é o tempo todo dando tributo a Deus. Então, ó, a mais nova era formosa, de corpo e de semblante. Então, coração, meu irmão. Não adianta ser tão bonito e ter um coração podre. Entendeu? Não adianta. Tá certo? Então, Lia era uma mulher que tinha os olhos de ressaca, parecia uma japonesa, sei lá, uma chinesa, olhos fechados, não dava muito brilho, mas tinha um coração que encantou Deus, né? Que chamou Deus para perto dela. Então Deus foi a favor dela. Entendeu, gente? Então a escolha está aí. Você quer uma Lia ou quer uma Raquel? É você que escolhe.